Eu não sabia que o som do silêncio podia doer tanto. Não sabia que uma sala vazia podia ecoar mais alto do que qualquer briga. Meu nome é Maria Antônia e eu fui deixada não com gritos, não com portas batendo, mas com palavras suaves que me cortaram por dentro. Eu preciso de algo novo. Você é boa, mas comum demais. Nos dias que seguiram, eu me vi caminhando pela casa como uma estranha no meu próprio lar. Eu sorria para os filhos, preparava café, arrumava camas, respondia mensagens de escola, mas por dentro eu era só perguntas. Perguntas que ninguém respondia. Onde foi que eu errei? Em que momento eu parei de ser suficiente? Como alguém que dividiu uma vida inteira comigo podia olhar nos meus olhos e enxergar apenas algo comum? Por um tempo, eu pensei que a dor fosse me engolir inteira. Eu dormia pouco, chorava escondido no banheiro, fazia lista mental de tudo que ele dizia gostar em mim e tentava entender quando aquilo deixou de importar. Até que um dia, exausta de tanto rodar em círculos, dentro da própria cabeça, eu percebi que não era ele que precisava voltar para me salvar. Era eu mesma que precisava levantar, mesmo com as pernas fracas, mesmo sem saber para onde ir. Foi assim que nasceu a padaria. Não como um sonho antigo, não como um grande plano, mas como um respiro urgente, uma forma de sobreviver, de gerar renda, de ocupar o tempo, de provar para mim mesma que eu ainda tinha valor, mesmo quando ele não via mais. Eu me lembro das primeiras semanas, das mãos tremendo para calcular troco, do medo de ninguém aparecer, da felicidade quando os vizinhos elogiavam o pão quentinho, quando alguém dizia: Maria Antônia, que delícia! Você leva jeito para isso. E aos poucos, muito aos poucos, eu fui percebendo que eu era mais do que a ex dele. Anos se passaram. O nome dele foi ficando distante. As lembranças foram deixando de doer. E um dia, quando me olhei no espelho, percebi que, apesar de tudo, apesar do abandono, apesar da dor, apesar da solidão, eu estava ali, inteira, em pé, com as próprias mãos sustentando a própria vida. Eu pensei que nunca mais me levantaria, mas de algum jeito eu me levantei. Eu juro que pensei que nunca mais o veria. Depois de tudo, depois de tanto silêncio, eu tinha certeza de que ele tinha seguido a vida dele, enquanto eu seguia a minha. Até que numa tarde comum, no meio de uma terça-feira chuvosa, ele apareceu na porta da minha padaria, parado ali, como se nenhum tempo tivesse passado, como se os anos não tivessem nos transformado, como se ele ainda tivesse o direito de entrar sem ser convidado. Eu estava ajeitando uma bandeja de pães quando ouvi a voz, baixa, quase tímida. Você tá linda, Maria Antônia. Meu corpo congelou por um segundo. Um só. Mas logo recuperei o movimento. Respirei fundo. Levantei os olhos e encontrei aquele rosto que eu conhecia tão bem. Aquele sorriso que já tinha sido meu porto seguro. E depois minha maior dor. Aquele olhar que, um dia, eu implorei para que me visse. E agora estava ali, me olhando como quem encontra um lar antigo e sente saudade. Ele falou do passado como se fosse bonito, como se não tivesse deixado estilhaços, como se eu tivesse ficado parada todos esses anos esperando que ele voltasse. Disse que sentia a falta do meu tempero, do meu jeito calmo, das noites tranquilas, da casa arrumada, das conversas que, segundo ele, mais ninguém sabia ter.
Falou de erros, né, sim, mas com um tom leve, como se fossem tropeços normais, fases passageiras, histórias já resolvidas. Eu ouvi, eu ouvi tudo. Não porque eu queria ouvir, mas porque no fundo eu precisava ter certeza de que aquilo não me atravessava mais. E à medida que ele falava, alguma coisa dentro de mim começou a se mover, como se as palavras dele não encontrassem mais a mulher que um dia precisou tanto ser vista. Porque essa mulher não estava mais ali. Eu não era mais a mulher que ele deixou. Eu era-se a mulher que eu escolhi ser. E naquele momento, enquanto ele sorria, enquanto ele tentava me puxar de volta para uma história que não era mais minha, eu entendi que não havia nada ali para resgatar, porque eu já tinha me resgatado. Ele me pediu para conversar outro dia. Me perguntou se podíamos sentar, tomar um café, relembrar, talvez até pensar em recomeçar. Falou com aquele sorriso que anos atrás teria desarmado qualquer defesa minha, com aquela voz baixa que ele usava quando queria convencer, quando queria ser doce, quando queria que eu acreditasse que tudo podia ser fácil, que tudo podia simplesmente voltar a ser como antes. Mas naquele momento, eu não vi mais o homem que eu amei, não vi mais o homem que eu perdi, não vi mais o homem que eu tanto esperei. Eu vi, pela primeira vez, o homem que não soube me manter, o homem que não soube olhar para mim quando eu estava ali inteira, oferecendo tudo de mim, o homem que só voltou porque encontrou portas fechadas em outros lugares e pensou talvez que a minha estivesse aberta. Eu respirei fundo, ajeitei o avental, olhei bem nos olhos dele, com a calma mais profunda que eu já senti, e disse, sem raiva, sem pressa, sem orgulho: Eu te desejo tudo de bom, mas eu não volto para o que me quebrou. Ele ficou em silêncio. Esperava outra coisa, eu acho. Esperava que eu hesitasse, que eu cedesse, que eu deixasse uma brecha, um convite, uma possibilidade. Mas não havia nada ali, nada para ele, nada para trás. Eu virei de costas devagar, continuei meu trabalho, limpei o balcão, organizei os pães, atendi uma cliente que entrou sorrindo. E quando percebi, ele já tinha ido embora. Sem drama, sem grito, sem fechamento épico. Era isso. Fim. E eu senti, pela primeira vez em muito tempo, não vitória, não revanche, não superioridade. Senti liberdade. Eu saí da padaria no final do dia, com o rosto cansado, as mãos cheias de farinha, o corpo exausto e a alma leve. Olhei para o céu mudando de cor, senti o ar da noite batendo no rosto e pensei, com um sorriso pequeno, só meu, sem testemunhas, sem aplauso. Dessa vez, quem escolheu fui eu. Epílogo. Depois que ele foi embora pela segunda vez, e dessa vez, por escolha minha, eu fiquei ali parada atrás do balcão por alguns minutos, com as mãos apoiadas na madeira gasta, sentindo um silêncio diferente daquele que conheci anos atrás. Porque não era mais o silêncio do abandono, não era mais o vazio que grita, não era mais aquele eco que pergunta: e agora? Era um silêncio limpo, um espaço meu, um espaço que eu mesma construí e preenchi, um silêncio que dessa vez me envolvia sem me esmagar. Eu pensei em tudo que vivi, em tudo que cedi, em tudo que perdi, em tudo que reconquistei. E percebi que, mesmo quando achei que tinha sido derrotada, mesmo quando achei que tinha sido esquecida,
mesmo quando achei que tinha sido apagada. Na verdade, eu estava apenas passando pelo processo doloroso e necessário de me despir das ilusões, de me desapegar das promessas que nunca foram feitas de verdade, de me libertar de uma versão de mim que só existia para servir, para agradar, para ser aceita. Eu olhei para minhas mãos, calejadas, fortes, mãos que seguraram bandejas, que sovaram massas, que atenderam clientes, que limparam chão, que cuidaram de filhos, que limparam lágrimas, mãos que sustentaram uma vida inteira quando o chão faltou. E eu senti uma ternura tão profunda por mim mesma, por essa mulher que eu fui aprendendo a ser, por essa mulher que eu reaprendi a amar, por essa mulher que um dia acreditou que amor era silêncio e sacrifício, e que agora sabe que amor é também escolha, é também coragem, é também presença. Quando voltei para casa naquela noite, sentei sozinha à mesa. Comi devagar um pedaço de bolo simples, ouvi o som pequeno da cidade ao longe e, pela primeira vez, senti que eu não precisava mais provar nada para ninguém, nem para ele, nem para os outros, nem para mim. Eu não precisava ser heroína, não precisava ser exemplo, não precisava ser a mulher que superou com brilho, porque eu sabia, no fundo, que a maior vitória era estar ali, respirando tranquila, sabendo que minha vida não era mais um pano de fundo para ninguém. Eu sou Maria Antônia, sou ex-esposa, sou mãe, sou mulher da padaria, sou amiga, sou vizinha, sou mulher intensa, sou mulher calma, sou mulher imperfeita. Eu sou muitas, sou uma só. E acima de tudo, sou inteira. E quando alguém me pergunta hoje quem eu sou, eu não hesito, não olho para trás, não fico procurando uma história para justificar, não fico procurando um rótulo para encaixar. Eu sorrio, ajeito o cabelo, respiro fundo e penso, com uma serenidade que me orgulha. Eu sou eu? E dessa vez, quem escolheu fui eu.